senhores telespectadores, abriu agora, há pouco tempo, nos Jerónimos, uma exposição muito especial. Devo dizer que é uma das exposições mais bem organizadas, mais instrutivas que eu tenho visto nestes últimos anos e, como sabem, tenho andado em imensas exposições. Não é uma exposição para vir com pressa, porque conta aqui, no fundo, a história dos Jerónimos e, mais do que isso, apresenta pela primeira vez aos portugueses um magnífico conjunto de retratos dos reis de Portugal, todos os reis de Portugal. Estes retratos pertenciam aos Jerónimos, estavam numa sala, olhem, está aqui uma sala que depois foi destruída, sala que hoje já não há, a que chamavam a Sala dos Reis. Chamavam-lhe Sala dos Reis precisamente porque continha aqueles retratos de todos os reis de Portugal. Bom, quando a sala foi destruída, pegaram nos retratos, alguma coisa haviam de lhes fazer, olhem, arrumaram-nos na Casa Pia. E os retratos lá ficaram na Casa Pia. E agora a Casa Pia diz que são deles e nem sequer os emprestam. Aqui o que estão expostas são reproduções muito perfeitas que podem dar a ilusão de que são os originais, mas realmente não são. Porque a Casa Pia não quis emprestar para uma exposição nacional no próprio lugar para o qual eles foram feitos. Aqueles retratos pertencem de natureza ao Mosteiro Nacional dos Jerónimos. Considero abusiva a sua retenção na Casa Pia. Bom, apesar de tudo, quem manda na Casa Pia é a Casa Pia não emprestou, portanto os retratos não estão cá. Falo nisto porque há imensos casos destes, de situações anómalas contra a cultura, mas em que, naturalmente, o sentimento de amor próprio, o sentido da propriedade, que é natural, quem manda diz é meu, eu não empresto. E isto é mau, acho. Formulo o meu voto para que, de alguma maneira, se encontre a forma de regressarem os reis de Portugal ao grande monumento para os quais foram pintados. Uma das boas curiosidades desta exposição é isto que estão a ver, que é uma reconstituição virtual a 3 dimensões do que teria sido a Sala dos Reis. Não há dúvida, os quadros eram estes, cá estão eles. Também não há dúvida que o teto era aquele, porque o teto era tão bom que foi mudado daqui e está hoje no Palácio Creio das Necessidades. Os azulejos também eram estes. O chão aqui é de ladrilho, talvez fosse assim, estariam realmente recobertos por riquíssimos tapetes do Oriente, mas isso, os tapetes, como sabem, o tempo acaba por os levar. Portanto, até nisso, esta reconstituição é verdadeira. É como aqui está, mais os tapetes que o tempo gastou. A exposição vai contando todas as coisas pelas quais passou o mosteiro. Este mosteiro é fundado pelo rei Dom Manuel, depois do regresso de Vasco da Gama do caminho marítimo para a Índia. E, de certo modo, o mosteiro tem um sentido comemorativo. Descobrir uma estrada que levasse diretamente dos portos europeus aos cais do Oriente, onde se carregava a especiaria, isso era um projeto que todos os monarcas compreendiam que era importante. A especiaria era o petróleo daquela altura, era a fonte da riqueza. Quem conseguisse apoderar-se desse comércio ficava rico. Bem, e muita gente pensou nisso. Muita gente fez a corrida. Por exemplo, o Colombo, ainda antes de Vasco da Gama, partiu para lá, só que foi no caminho errado. E, portanto, foi bater na América, que ele não sabia que existia. Mas
A grande corrida para o Oriente foi ganha pelos navegadores portugueses e é a comemoração dessa vitória histórica que teve consequências extraordinárias, tanto para Portugal como para toda a Europa. É essa comemoração que é festejada pela construção do Mosteiro dos Jerónimos. Como sabem, isto foi gravissimamente destruído no terremoto, foi depois reconstruído e de uma maneira muito diferente, mas quem vier aqui fica a saber como nasceram, como foram e como são hoje os Jerónimos. Devo dizer-lhes que o meu objetivo ao vir aqui não foi falar propriamente na exposição. Eu é que fiquei entusiasmado quando a vi e por isso estou a fazer este apelo aos meus telespectadores: não deixem de a vir visitar. Mas eu vim aqui para falar de uma grande figura da nossa monarquia, que é El Rei Dom Manuel I. Como sabem, houve depois um rei que durou pouco tempo, Dom Manuel II, o último rei de Portugal. É de Dom Manuel I que eu lhes quero falar. E vou, exatamente aqui na exposição, aproveitar um quadro genealógico para lhes explicar quem era o Dom Manuel e porquê que o Dom Manuel foi rei. O rei Dom Manuel nasceu aqui perto de Lisboa, em Alcochete. Eu estive lá há uns anos e julgo que encontrei a casa onde ele nasceu. É uma construção realmente do século XV, que ainda contém vestígios importantes, e sei que agora andam lá com obras para fazer um turismo de habitação. Bom, oxalá que não estraguem os verdadeiros testemunhos da época do rei Dom Manuel. Quando ele nasceu, ninguém dizia que aquele menino ia ser rei de Portugal. Não tinha sentido. Rei de Portugal porquê? Olhem, ele isto é um quadro, está aqui o Dom Manuel. Veem que é assim um retrato esquisito. Isto é esquisito, mas é um retrato verdadeiro, porque está à entrada dos Jerónimos, numa belíssima estátua, e foi feito no tempo dele e foi feito do natural. Portanto, o rei Dom Manuel era exatamente como aquela estátua o representa. Ele está aqui, Dom Manuel, e estão aqui os pais. O pai era o Dom Fernando, Duque de Beja, e a Dona Beatriz. Bom, este Dom Fernando, isto é que é importante compreender, era filho do rei Dom Duarte. Portanto, Dom Manuel era neto do rei Dom Duarte. O rei Dom Duarte é o rei filósofo, autor do Leal Conselheiro, como sabem, é filho de Dom João I. Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre. Dom João I, o rei de boa memória, um grande rei. Ele teve muitos filhos, é estes filhos que cá bem chama a ínclita geração de altos infantes. Um dos filhos é realmente o Dom Duarte, que tem por filho o Dom Afonso V. Outro filho é, de facto, o Dom Fernando, e é do casamento deste Dom Fernando que nasce Dom Manuel. Devo dizer que estes príncipes, estes dois, tiveram 9 filhos, pelo menos 9. Porque sei que o Dom Manuel era o 9º filho. Ora, 9 havia 8 adiante dele, como é que ele havia de ser rei de Portugal? Bom, Dom Duarte, filho, era Dom Afonso V, que foi rei.
portanto, o rei a seguir foi o filho de Dom Afonso V, que é o grande Dom João II, príncipe perfeito. Simplesmente, o Dom João II ainda teve um filho, este infante Dom Afonso, morreu pouco depois de casar. Ele tinha casado com esta princesa, Dona Isabel, filha dos reis católicos, uma princesa muito ilustre, mas pouco depois de casar, ia cavalgar em Santarém, a cavalgar no areal da Ribeira de Santarém. Quando o cavalo tropeçou, ele caiu, bateu com a cabeça, partiu o pescoço e morreu. Bom, ficou, portanto, o nosso Dom João II sem nenhum herdeiro. Bom, é claro que ele tinha um outro filho, que era o Senhor Dom Jorge. Bom, mas o Senhor Dom Jorge tinha nascido fora do matrimónio. Tinha nascido em Coimbra, o rei tinha ido em Coimbra, não quis dormir sozinho, deixou lá uma senhora Dona Ana, dormiu com ela, e olha, e nasceu aquele menino, o Dom Jorge. O rei nunca o conseguiu perfilhar, reconhecer, porque o Papa, precisava-se da autorização do Papa, e o Papa nunca deu a autorização. Portanto, daqui resultou que o rei Dom João II, ao morrer, não tem nenhum descendente e tem que se ir outra vez à linha colateral. E quem sucede, portanto, nesta linha é Dom Manuel. Dom Manuel é quem sucede a Dom João II como rei, porque era primo direito dele. E foi-se lá acima, pronto, este é que foi o rei de Portugal. Foi rei no ano de 1495. É o ano em que morre o Dom João II. Em minha opinião, foi um grande rei, um dos maiores reis que houve em Portugal. Sei que nem toda a gente concorda com isso, mas eu vou explicar-lhes porque é que tenho essa opinião. Dom Manuel herda a coroa portuguesa num momento particularmente difícil. Sucedia a Dom João II e Dom João II, com a preocupação do robustecimento do poder real, tinha tentado aniquilar as classes poderosas, tinha condenado à morte em condições de justiça muito duvidosa o Duque de Bragança, que era o chefe da nobreza. Isso tinha provocado uma reação nobiliárquica chefiada pelo Duque de Viseu, que passou a ser o chefe da nobreza e que era irmão de Dom Manuel. E o Dom João II apunhala em Setúbal, pelas suas próprias mãos, o Duque de Viseu. Isso lança uma onda de terror no país. Toda a gente é considerada implicada, toda a gente foge, os que não fogem e aderem são considerados pela nobreza como traidores. Enfim, é um momento de divisão terrível em Portugal, terrível. E Dom Manuel é também ele o chefe da nobreza, mas ao chegar ao trono usa formas conciliatórias. Ele pretende que a nação volte a ser uma grande família. Nas suas primeiras medidas, ainda em 1495, logo nas primeiras medidas, ele, em primeiro lugar, permitiu que voltassem ao reino os tantos nobres que estavam exilados, estavam na coroa de Castela, estavam em França, estavam em Itália. Venha tudo a Portugal, porque ninguém vai ser castigado. Depois usou medidas de clemência para com os judeus. O Dom João II, com a sua dureza, tinha
mandado reduzir à escravatura todos os judeus que não saíram de Portugal lá no prazo que ele tinha marcado. Bom, Dom Manuel acaba com essa escravatura e reduz esses homens à condição de homens livres. Bom, entretanto, Dom Manuel era solteiro e pensa em casar. Casa 2 anos depois de subir ao trono com uma filha dos reis católicos, que era nem mais nem menos que a princesa que tinha estado casada com o filho de Dom João II. Já lhes contei, o filho de Dom João II tem aquele desastre em Santarém, morre, a princesa fica viúva, volta a Castela, é a princesa Dona Isabel, e ele casa com essa viúva, que lhe pode garantir a sucessão no trono espanhol. Do casamento ainda há um filho, aquele se chama Dom Miguel da Paz, também esse nome é simpático, Paz. Os nossos reinos tinham andado permanentemente em guerra, ou em atritos, em fricções. Era preciso a paz na península. Os povos não progridem senão na paz. Portanto, aquele menino que vai fazer a união das duas coroas chama-se Dom Miguel da Paz. É claro que uma coisa é o que a gente sonha, outra coisa é o que acontece. A mãe da criança morreu no parto, a rainha Dona Isabel morreu logo em 1498. É curioso, é o mesmo ano em que Vasco da Gama chega à Índia. Ela morre e deixa aquele menino, mas o menino também morreu 1 ano ou 2 anos depois e, portanto, não chegou a herdar coisa nenhuma. Dom Manuel depois fez um segundo casamento, passados 3 anos, no ano de 1500, na descoberta do Brasil. Ele casa com uma irmã da antiga esposa, Dona Maria. É dessa irmã que ele tem depois muitos filhos, e essa a rainha Dona Maria é a rainha que o acompanha durante a maior parte do reinado. Estou-lhes a falar agora aqui no claustro dos Jerónimos, que é uma das maravilhas da nossa arte manuelina. Isto foi começado em 1502 e é por isso que a rainha Dona Maria é quem figura naquele pórtico. Bom, a rainha Dona Maria também morre e ele casa ainda uma 3ª vez com a rainha Dona Leonor. Essa agora já não é filha dos reis católicos, essa é irmã do imperador Carlos V. Mas em tudo isto há a pretensão de apertar as relações ibéricas, de impedir os conflitos. Carlos V, como sabem, esteve metido numa série de guerras na Europa e muitas vezes pediu o apoio militar de Dom Manuel. Carlos V envolveu-se em guerras na Flandres, na Itália, na França e não havia soldados que chegassem. Pediu tropas ao Dom Manuel. Dom Manuel era cunhado dele, casado com uma irmã, mas mesmo assim, não. Portugal não entra nas guerras dos outros. Dom Manuel, e honra seja ao seu sucessor e filho, Dom João III, conseguiram manter sempre paz na península. Bom, é claro que há uma sombra na política manuelina. Logo no ano seguinte, a subir ao trono, em 96, ele ordena a expulsão dos judeus de Portugal. Essa expulsão teve as consequências mais funestas, porque o nosso país ficou privado de uma elite de empresários. Isto precisamente quando nós vamos conseguir o monopólio das especiarias do Oriente e quando mais falta nos faziam homens que soubessem organizar os negócios. Sem dúvida que isso foi um erro. Bem, um erro que ele teve que fazer porque ele queria casar realmente com a filha dos reis católicos. Os reis católicos não concordavam com a existência dos judeus em Portugal, pois eles tinham-nos expulsos de Espanha. Era um perigo para Castela, essa força económica enorme
expulsa de lá, vir-se instalar aqui, e portanto o nosso Dom Manuel expulsa-os, é claro que expulsa-os, com uma política muito ambígua. Por um lado expulsa, mas por outro lado diz que durante 30 anos não vai incomodar ninguém, eles que se convertam e que façam lá o que quiserem. Olha, eu estou a dizer-lhes isto junto de uma estátua aqui dos Jerónimos que Dom Manuel mandou fazer e que representa o leão. Bom, é claro, a ideia minha, se calhar é tolice, mas eu julgo que este leão tem a ver com os Jerónimos. Sabem que São Jerónimo é sempre representado com um leão ao lado. Porquê? São Jerónimo estava lá a escrever, a traduzir a Bíblia, quando lhe aparece um leão furioso. O pobre do leão tinha carregado uma destas patas num espinho, aquilo doía-lhe imenso e o leão vinha furioso. Mas São Jerónimo, em vez de matar o leão, pegou-lhe na pata, tirou lá o cravo, aplicou o curativo carinhosamente e o leão ficou tão afeiçoado ao São Jerónimo que não o largou mais durante toda a sua vida. Dom Manuel herda um reino em que realmente existe um conflito de raças profundo entre os judeus e os cristãos. Dom Manuel pensa que o que é preciso não é matar o leão, o que é preciso é curar-lhe a ferida. E realmente é essa política que ele segue em relação aos judeus. Bom, mas isto foi em 96, agora vou-lhes indicar outras datas. No ano seguinte, em 97, manda Vasco da Gama para a sua extraordinária viagem em que descobre o caminho marítimo para a Índia. 98, ano seguinte, Dona Leonor funda a primeira Misericórdia, mas claro, com o apoio e proteção del Rei. 99, cria a Feitoria da Flandres, que ainda hoje lá está. 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. 1501, Gaspar Couto Real descobre a Terra Nova. 1502, olhem, é posta aqui a primeira pedra para a edificação deste edifício, que é um cântico à glória portuguesa. 1503, Afonso de Albuquerque embarca pela primeira vez para a Índia. 1504, sai o regimento do Hospital de Todos os Santos, que tinha sido iniciada a construção pelo Dom João II, mas ele funciona realmente como uma grande instituição hospitalar, modelo na Europa no tempo de Dom Manuel, e com o regimento de 1504. Em 1505, manda reformar as ordenações do reino. Isso é muito importante, as ordenações são a lei fundamental, e o que nós tínhamos eram as ordenações afonsinas, que eram um simples somatório. As leis antigas estavam ali. Ora bem, as ordenações manuelinas são completamente diferentes. São um código sistemático, feito por ordem dos assuntos, digamos, são o primeiro grande código português. Em 1507, é Afonso Albuquerque que conquista Ormuz. Bom, logo em 10, Afonso Albuquerque conquista Goa. Eu podia indicar datas com factos fundamentais, como por exemplo a reforma dos forais. A reforma dos forais faz que uma só lei administrativa vincule todo o território. Como o Regimento da Fazenda, que é de 1516. O Regimento da Fazenda é o primeiro sistema fiscal português que dá uma regra, uma ordem uniforme para todo o país. Em 1512 sai o Regimento das Cisas, é uma ordem para os impostos, quer dizer, é toda a administração que é reformada desde o fundo por El Rei Dom Manuel. E eu acho que isso sim é um grande rei. Além da sua atenção às coisas públicas, era um homem, como então se dizia, de condição benigna. Todas as sextas-feiras ia logo de manhã assistir à sessão do Supremo Tribunal. Bom, e intervinha. Eu vou-lhes contar 2 ou 3 intervenções.
Uma vez, 2 ladrões que tinham roubado 2 bestas da albarda julgou-se, era verdade, foram condenados à morte. Os juízes rezaram um paternoster por alma dos ladrões que iam ser enforcados e olharam para o rei, que estava com uma cara fechada e contrariada, e disseram-lhe: mas Vossa Alteza não concorda? E o rei perguntou: e vocês acham que 2 bestas valem a vida de 2 homens? E assim os salvou. Outra vez, e olhem, via aqui das obras de Belém, ia sempre acompanhado, toda a gente da corte, e um corregedor, Álvaro Fernandes, um homem ilustre, sai do séquito e dirige-se ali para a multidão e vai beijar a mão a um velhinho esfarrapado que lá estava. O rei estranhou e mandou-o chamar. Olha, quem era aquele homem a quem beijaste a mão? Senhor, era o meu pai, que é muito pobre e vive no Algarve. O rei abraçou-o e disse: és um bom juiz, não te envergonhas da pobreza de teu pai, e deu uma tensa ao velhote. Um outro episódio, é o último conto, falta de tempo. O rei teve uma questão grave com João Gonçalves de Arco, que era descendente do descobridor e era dono da Madeira. E a questão importava em 40.000 cruzados, era uma fortuna. Bom, foi julgado no Supremo Tribunal, que eram 9 juízes. Os primeiros 4 disseram: bom, é claro, Vossa Alteza tem toda a razão, o Zarco não tem razão nenhuma. Quando chegou ao 5º juiz, que era um homem chamado Francisco Dias do Amaral, o juiz pôs-se em pé e disse: a lei é a lei, e o que a lei diz é isto. O rei não tem razão nenhuma. Os 40.000 cruzados pertencem realmente ao João Gonçalves de Arco. E defendeu a tese com tanta veemência que os 4 juízes a seguir votaram conforme ele tinha dito. Portanto, o rei perdeu por 5-4. Bem, todos saíram preocupados, o rei vai ficar zangadíssimo, mas o rei mandou chamar o desembargador Francisco Dias do Amaral, deu-lhe um abraço e disse-lhe: obrigado, corregedor, é de juízes assim que o nosso país precisa. Acho que basta isto para mostrar que Dom Manuel era realmente um grande rei.